surpresa, olha eu de novo. Olha só, nós já vimos regência verbal, regência nominal. Mas vamos lá, né? É, dicas para o trabalho 1 do segundo bimestre, tá? Primeira questão. E nos meus planos não estão você. Para você fazer o que o enunciado pede, você tem que botar a frase na ordem direta. Vamos entender ordem direta, ordem inversa? Primeiro, uma afirmação. Esta oração, e nos meus planos não estão você, está na ordem inversa. Vamos entender isso com uma outra oração. Estão belas as rosas. Quem estão belas? As rosas. Então, na ordem direta, as rosas estão belas. O que eu estou querendo dizer? Que para você fazer essa questão 1, que diz respeito a desvio, né, gramatical, a desvio sintático, né, ou seja, um desvio de concordância, você tem que pegar o sujeito e pôr na frente. Mais que isso, eu não vou dizer. Você vai pegar, então, e nos meus planos não estão você, vai botar o sujeito na ordem correta, ajeitar a frase e vai ver qual é o desvio que tem nela para poder fazer o que a questão pede. Segunda questão, quem cometeu o erro foi eu, né? Você tem que saber se isso está certo ou está errado. Apostila, aula, vai lá estudar, vai lá ler e saber se alguma coisa presente nesta oração permite que se use o verbo ser desse jeito. Quem cometeu o erro foi eu. Está certo, está errado, por quê que está certo ou por que está errado? Vá pesquisar, olha a apostila, olha a minha aula, ok? A terceira questão é uma questão ligada à crase. Eu falei isso na aula, na videoaula, e isso está na apostila, né? Porque que cara a cara e frente a frente leva ou não crase? Você vai ter que saber, ok? Questão de interpretação, a 4 e a 5, divididas em A e B, tem questões de interpretação. Entenda o contexto, né? Nas duas há um diálogo, né? Na questão 4 é o Miguelito com a Mafalda, na questão 5 é o garoto com a mãe. Em que circunstâncias esse diálogo está sendo feito? Qual é o instrumento usado para perpetuar esse diálogo? Na questão 4, na questão 5, o que cada um fala e o que isso significa, né? Quando ela diz, né, a Mafalda, lá na questão 4, que o mundo é cheio de miguelitos, o que isso quer significar, né? Quer significar algo em função de uma atitude que o miguelito toma ou não. Então, qual é o teor crítico que está ali? Está se criticando o quê de que pessoas, né? E a outra questão é de concordância, é para passar para o plural. É para que você tenha a habilidade, né? Que eu descubra se você tem a habilidade de, ao passar para o plural, você usar os mecanismos cabíveis para que a frase, a oração, continue nas normas padrões da língua portuguesa, ok? Então, é para passar para o plural dentro das NGB, das normas gramaticais brasileiras. É entender que aquele texto tem uma estrutura e que quando você passar para o plural, ela tem que ainda estar correspondendo à norma culta da língua, ok? De novo, uma questão de interpretação na 5, as mesmas coisas. Como é que esse diálogo é feito? Quem participa do diálogo? Em que circunstâncias isso está? E aí a pergunta ali é por que uma das pessoas que fazem parte dessa questão parece que ela não entendeu o que a outra diz, né? É o que a gente chama de efeito de humor. Ali há um efeito de humor. Cuidado com isso, porque vocês têm na cabeça assim, não tem efeito de humor porque eu não ri. Existem milhões de programas de TV
que eu não acho o mínimo de graça, e eu não digo que são programas dramáticos, eles são programas de humor. Eu sei para que eles servem, eu posso não achar graça. Que nem as minhas piadas, vocês geralmente não riem, mas vocês sabem que elas foram feitas para rir, só são mal feitas. Então, bem claro, nessa questão 5, há um efeito de humor em função de algo que ocorre, né? Por que há esse efeito de humor, né? Uma das pessoas diz uma coisa, a outra corrige, e o efeito de humor é gerado porque a outra não entende. Está na questão afirmado que a pessoa não entendeu. Mas por que ela não entende? O que deixa claro que ela não entendeu, né? Bom, questão 5 é uma questão dividida em 2 e tem a silepse. Silepse é um desvio ideológico, né? Eu tenho uma silepse de gênero, de número, de pessoa. Eu já falei disso na videoaula anterior e já falei disso, e a apostila fala sobre isso. E ainda orientei que a apostila de literatura tem isso. Só que silepse é uma matéria ligada tanto à literatura como à língua portuguesa, porque se trata de desvios ou de falhas ideológicas, ok? Fechado, boa sorte no trabalho. Se atenha às datas para não entregar atrasado, porque vocês têm uma semana, vocês têm até segunda-feira da semana que vem para entregar esse trabalho, até as 23h59 dela. Então, por favor, né? Beijinho do gordo.